Agora sim, queridos irmãos e amigos, com o som restabelecido, porque como eu disse, a nossa equipe técnica é uma bênção, estão prontamente atentos a tudo aqui, e nós vamos iniciar esse culto a Deus. Boa noite, que a graça, o amor e a paz de nosso soberano Rei esteja na vida de cada um de vocês. Que alegria é nós, ainda que virtualmente, podemos ver irmãos preciosos, como por exemplo a nossa querida irmã Nilva, contribuindo com o prelúdio, com o pós-lúdio. Nós temos irmãos preciosos que estão engajados conosco para que todos juntos possamos adorar ao nome do nosso grande Deus. Os nossos queridos diácono André, Moisés, que estão aqui rigorosamente todos os domingos, voluntariamente, cedendo o seu tempo para fazerem essa transmissão para vocês, juntamente também com os demais membros da equipe que trabalham internamente, que é o Eric, a Graziele, e todos aqueles que colaboram para que você, juntamente comigo, possamos estar afastados apenas geograficamente, mas unidos, juntos, adorando ao nosso Deus em espírito e em verdade. E você, eu tenho certeza que já prestou o teu culto, você que é da igreja presbiteriana do bairro do Limão, já recebeu a liturgia em tua casa, e agora nós vamos ouvir a pregação da palavra de Deus. E você leu na tua liturgia o Salmo de número 22, versículos 27 a 29. Salmo de número 22, versículos 27 a 29, que nos diz assim: lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Queridos, nós vamos dentro de alguns instantes ministrar a palavra de Deus ao teu coração, mas antes disso, nós vamos ouvir uma canção com a nossa preciosa irmã Paula. Por isso, prepare o teu coração, peça para que o Espírito Santo fale com você, para que nesta noite nós sejamos alimentados por Deus. Imaginar
Querido, querida, se os lírios do campo, onde jamais algum homem pode chegar, se o Criador cuida desse lírio, você acha que Ele não vai cuidar de você também? Por que então muitas vezes nós duvidamos de Deus? Porque muitas vezes nós acreditamos que Deus não está olhando para o nosso sofrimento? Livro do profeta Jeremias, capítulo 15, nós faremos a leitura dos versículos 18 a 20, eu peço que você mantenha a tua Bíblia aberta. Livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículos 18 a 20. Livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículos 18 a 20. Assim nos diz a palavra de Deus. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra todo este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Senhor, nós reconhecemos agora a nossa dependência de Ti. Reconhecemos, ó Deus, que sem o Teu Espírito nós não somos nada. E reconhecemos também, ó Deus, que muitas pessoas estão sofrendo. Muitas pessoas estão falando dentro do seu próprio íntimo. Fala comigo nesta noite, ó Deus. E é isso que nós estamos pedindo. Fale com Teu povo nesta noite, ó Deus. Muitas pessoas estão com um grito da alma e precisam ouvir uma palavra de Ti. Precisam ouvir uma palavra do Espírito que consola, que conforta, que carrega-nos no braço e que nos diz que o Senhor está conosco em todos os momentos de nossa vida. Senhor, nós te pedimos que a Tua palavra agora vá ao encontro do Teu povo, para que as pessoas sejam saciadas, sejam alimentadas, mas também sejam confortadas, sejam consoladas e sejam reanimadas. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, ó Deus, e Te agradecemos. Amém e amém. Queridos irmãos e amigos, na semana retrasada, nós ouvimos uma mensagem com o tema Vencendo a Adversidade. Na semana passada, o tema da mensagem foi Vencendo a Depressão. E nesta noite, como uma espécie de continuação das mensagens que nós estamos pregando, tanto no domingo passado quanto no retrasado, embora o domingo passado nós tivemos algumas dificuldades de transmissão, mas a nossa equipe já conseguiu subir para o YouTube e vocês conseguiram certamente assistir a mensagem. E agora a mensagem desta noite, que seria uma espécie de sequência das duas mensagens anteriores, é Vencendo a Desconfiança de Deus. Debrucemo-nos, queridos amigos, sobre o texto sagrado. Você pode falar assim: como assim, reverendo? Tem gente que desconfia de Deus. E se você enche o peito para falar isso, se você acredita que está cheio de justiça própria, eu quero examinar juntamente com você o texto, para que nós aprendamos com este grande homem de Deus, esse grande profeta que foi Jeremias. E você pode me perguntar: mas como alguém que desconfiou da bondade, do cuidado de Deus, pode ter sido um grande homem? Sim, em um determinado momento de sua vida, Jeremias desconfiou do cuidado, da proteção de Deus. Mas é preciso que nós lembremos que Jeremias não foi um profeta qualquer.
Jeremias teve visões grandiosas que Deus lhe dava. Jeremias ouvia a voz de Deus de uma maneira especial, mas ainda assim, ele teve um fraquejamento no decorrer da sua vida. Aliás, queridos, se você estudar a vida do profeta Jeremias, dos profetas do Antigo Testamento, Jeremias foi um dos que mais sofreu. Provavelmente, se você sofresse metade daquilo que Jeremias passou em sua vida, como os jovens dizem hoje, você abriria o bico. Porque Jeremias ele foi chamado muito cedo para o seu ministério, já com 20 anos de idade, e apesar de ter sido filho de sacerdote, ele fez como muitos pastores, que fogem do seu chamado, mas que em um certo momento de sua vida, retornam para desempenhar o seu papel, porque conforme está escrito lá no capítulo 1, no versículo 5 de Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Por isso, meu amado irmão, se você sabe que tem um chamado de Deus para a tua vida, você pode esperar, mais cedo ou mais tarde, Deus vai trazer você, e você realizará a vontade dele, de um jeito ou de outro. E Jeremias, queridos, passa a pregar contra os pecados de Jerusalém. E durante vários anos ele disse ao povo que os babilônios viriam, que levariam os israelitas cativos. E Jeremias, depois de atender ao chamado de Deus, ele muito sofreu. Por exemplo, Jeremias foi proibido por Deus de se casar, de constituir uma família, de ter filhos. E ele é perseguido pelo seu próprio povo, porque foi acusado pelo povo de falar contra eles com duras palavras, de falar duramente para com o povo. Por 3 vezes, o próprio Deus fala para Jeremias: não interceda por este povo, porque eu vou castigá-lo por causa da sua teimosia. Mas ainda assim, Jeremias, com lágrimas, intercede pelo povo. Os seus familiares zombavam dele, os seus melhores amigos falaram mal dele, o seu povo o perseguia para matá-lo, ao ponto de um dia, quando ele estava pregando no templo, ele teve as suas mãos amarradas em um tronco, e o sumo sacerdote lhe esbofeteou a face. E outra vez ele foi lançado em um poço, outra vez ele foi levado cativo para o Egito, e lá ele viveu uma vida difícil, passando por diversas perseguições. E nesse capítulo que nós acabamos de ler, nós podemos ver que Jeremias titubeia, Jeremias desconfia de Deus. Versículo 18. Vejam que Jeremias fala para Deus: por que dura a minha dor continuamente? E a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Sabe o que Jeremias está falando aqui, queridos? Em outras palavras, Senhor, será que tu não tens capacidade de me aliviar do meu sofrimento? Volte comigo algumas páginas da tua Bíblia. Veja no capítulo 2 do livro de Jeremias, no capítulo 13, o que Jeremias fala para o povo. Jeremias fala assim: através de Jeremias, Deus fala para o povo: pois 2 males cometeu o meu povo, e a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas. Sabe o que isso quer dizer, meu amado irmão? Isso quer dizer que o profeta estava anunciando que o povo de Deus tinha deixado de adorar ao verdadeiro Deus Yahvé, para adorar outros deuses, deuses falsos, que nada tinham a ver com o Deus verdadeiro que havia escolhido Israel para ser o seu povo. E o mesmo profeta que foi usado por Deus para dizer essas palavras, ele, algum tempo depois, ele mesmo fala que: Senhor, realmente tu serás o manancial que é capaz de dessedentar a minha alma.
Senhor, Tu é capaz realmente de tirar o meu sofrimento. Senhor, Tu realmente é capaz de trazer alívio para a minha dor. Jeremias se vira para Deus e fala: Senhor, será que Tu ainda andas comigo? Queridos, ainda essa semana, na verdade, na segunda-feira, eu conversava com minha amada esposa e estávamos falando sobre Pedro. E Pedro, em um determinado momento, em uma passagem que está registrada lá em Mateus capítulo 16 ou em Marcos capítulo 8, você pode ler depois, algumas pessoas estão falando assim, Jesus é Elias, aí outros falavam Jesus é João Batista. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos falando assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro fala: ah, Senhor, Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde assim: bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E aí, quando nós caminhamos alguns versículos à frente, nós vemos Jesus narra aos seus discípulos que ele deveria ir para Jerusalém, que ele deveria sofrer, que ele deveria morrer, mas que depois ele ressuscitaria. Aí Pedro chama Jesus de canto, chega no ouvido dele e fala: Senhor, olha, tem compaixão de ti, viu? Isso não vai acontecer contigo de jeito nenhum. Aí Jesus vira para ele e fala assim: arreda-te, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. O mesmo, porque você não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. O mesmo Pedro, que há instantes antes, o Senhor Jesus fala para ele que as palavras que estavam saindo da boca dele eram palavras ditas pelo Espírito Santo. Foi o Pedro que instantes depois foi tomado e usado pelo diabo para falar coisas que não deveria. Dois homens de Deus, dentre muitos outros que nós poderíamos mencionar aqui, titubearam em dois pensamentos. Querido, você tem titubeado, você tem duvidado de Deus? Você tem desacreditado que Deus está no controle dessa pandemia do Covid-19? Você tem desconfiado que realmente Deus está no controle da tua vida? Você alguma vez comentou isso com alguém? Ou alguma vez lá no profundo do teu coração você chegou a imaginar: será que realmente Deus está no controle da minha vida? Se você alguma vez pensou isso, se você está pensando isso, não fique triste, não se desespere, não se desanime. Deus não vai te castigar por causa disso, e menos ainda, como alguns homens falam, se você duvidar de Deus, você vai para o inferno. Deus não vai te lançar no inferno por causa disso, porque Ele te ama com um amor incondicional, Ele te ama com um amor no qual você jamais poderia imaginar o amor que Deus tem por você. Mas se ainda assim, você dentro do teu coração já duvidou, ou se você está duvidando, se você desacreditou, se você desconfiou de Deus, e agora, o que fazer? Vamos para o texto. Vamos ler novamente o versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás ao lado dele. Jeremias, capítulo 15, nós acabamos de ler o versículo 19. Jeremias 15, 19. Vejam, queridos irmãos, como Deus é misericordioso. Quando nós olhamos para o texto, se você já duvidou de Deus, se você já desacreditou de Deus, assim como o profeta Jeremias, a primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender. Em primeiro lugar, se arrependa. Vejam que Deus se compadece dele e que Deus mostra o imenso amor que ele tem, dizendo assim: Jeremias, filhinho querido, filhinho amado, tudo bem,
você desacreditou de mim, você desconfiou de mim, você duvidou do meu amor, mas eu te amo tanto, eu quero reiniciar contigo um relacionamento de amor maravilhoso e bom. Apenas faça uma coisa, se arrependa. E você sabe, queridos, o que significa o sentido de arrepender-se. O sentido de arrepender-se significa voltar para o Senhor. Deus aqui estava falando para Jeremias o seguinte: Jeremias, você tem que fazer uma coisa. Muda o teu pensamento. Mude a tua direção. E se você fizer isso, eu farei a minha parte e farei você voltar, e tu estarás diante de mim. Virá à minha presença e voltará a ter comunhão íntima comigo. Queridos, quando o texto fala em arrependimento, nós temos que reconhecer que precisamos muitas vezes olhar para o Senhor, bater no nosso peito e dizer assim: Senhor, me perdoa porque eu desconfiei do teu amor. Senhor, me perdoa porque eu desconfiei da tua bondade. Senhor, me perdoa porque eu desacreditei da tua misericórdia. Sabe por quê, queridos? Porque o mesmo Deus de Jeremias é o mesmo Deus teu. Se você já entregou a tua vida e se reconhece a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, porque se nós nos arrependermos, nós voltaremos a ter um relacionamento vivo e pessoal. E ainda que duvidemos de Deus no passado, ou ainda que nós estamos passando por um momento de dúvida, nós temos a oportunidade de nos arrepender, de voltarmos a ter um relacionamento com o Senhor maravilhoso e bom, e sermos cheios do Espírito Santo. Querido, se você desacreditar da bondade do Senhor, se você desacreditar da sua misericórdia, reconheça o teu pecado, peça perdão e volte rapidamente ao pé da cruz para a presença do maravilhoso Rei. Se você desacreditou do seu amor, da sua graça, da sua paz e da sua bondade para com você, arrependa-se. Deus ama você. Mas você não apenas se arrependa. Em segundo lugar, o texto diz que nós devemos santificar a nossa vida. Ainda no versículo 19: portanto, assim diz o Senhor: se tu me arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Queridos, o texto diz, em primeiro lugar, que se nós duvidarmos do Senhor, nós temos que nos arrepender. Mas em segundo lugar, o texto diz que nós devemos nos santificar. Você que é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, você sabe o significado teologicamente correto do que significa se santificar. Se você já fez a classe de catecúmenos, ou se você é assíduo às escolas dominicais, você sabe o que significa o termo se santificar. O termo se santificar é tratado como você se separar verdadeiramente aquilo que é bom daquilo que é ruim. E aí você vai aprender a discernir o amor, a discernir a bondade e a providência divina, ainda que você esteja no meio das dores e no meio das frustrações. Não é porque você está enfrentando lutas, adversidades, provações, que você abandonará a Deus. Como no caso de Jeremias, ainda que ele estivesse sendo perseguido pelos seus compatriotas, sofrendo, ele deveria se santificar, ele deveria viver uma vida piedosa, santa. E se os seus compatriotas, por um lado, quisessem
se afastar do Senhor. Ele deveria querer se aproximar cada vez mais de uma comunhão santa, reta e verdadeira com Deus. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias também? Se você se santificar, você será a minha boca. Eles te tornarão a ti, mas você não penderá para o lado deles. Ou em outras palavras, Jeremias, o negócio é o seguinte: se você santificar a tua vida, se você buscar a minha presença, aqueles que estão longe de mim, você poderá novamente falar do meu amor, da minha graça, da minha misericórdia, e eles se voltarão a mim através de você, Jeremias. Mas, reverendo, eu desacreditei de Deus. Eu estou passando por um momento que eu estou desconfiado se realmente Deus está comigo. O que devo fazer? Em primeiro lugar, querido, se arrependa. Em segundo lugar, se santifique. Mas em terceiro lugar, acredite no Senhor. Versículo de número 20. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Querido, se você já desconfiou de Deus, se você está desacreditando de Deus, em primeiro lugar, se arrependa. Em segundo lugar, santifique a sua vida. Mas em terceiro lugar, acredite no Senhor. Todas aquelas dificuldades que Jeremias passou, fez com que ele olhasse para aquela situação, e para ele foi como se Deus tivesse perdido o poder, foi como se Deus tivesse perdido o controle, foi como se Deus fosse um momento que ele não pudesse mais confiar em Deus. Foi o momento que Jeremias achou que Deus estivesse distante dele. Foi o momento que ele achou que Deus não estava mais no controle de todas as coisas. Queridos, nós precisamos acreditar que Deus realmente está no controle de todas as coisas. Como falamos na oficina da palavra dessa semana, temos que confiar que Deus está no controle não apenas de todas as regiões celestiais, mas de todas as nações da terra e também no controle das nossas vidas. Nós temos que acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele não apenas é Deus do céu, mas Ele também é Deus das nações, e Ele também reina em tua vida. Mas não é para aquele controle que nós costumeiramente mandamos para as pessoas. Jesus no controle, que já foi até criado um meme, Jesus segurando um controle, um joystick de videogame. Não se trata disso, se trata de verdadeiramente, quando eu estou passando pelas dificuldades, eu ter a mesma consciência que Deus está no controle da minha vida, assim como eu mando as mensagens ou eu digo para as pessoas, Deus está no controle. Se trata de eu acreditar que Deus está no controle da minha vida, de todas as situações, por pior que elas sejam. E não é um vírusinho que vai fazer com que Deus coloque a mão nos seus cabelos brancos e diga, e agora o que é que eu vou fazer? Estou perdido. Ademais, lembre-se o que o Senhor Jesus disse por ocasião da sua ascensão aos céus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como duvidar de um Deus tão maravilhoso como esse? Como não acreditarmos de um Deus que apresenta para nós promessas tão maravilhosas como essa? Que sobe ao céu, mas manda que o seu Espírito desça e faça morada dentro de nós. Quero lembrar a vocês do que falamos na pregação da semana retrasada, a primeira carta que o apóstolo Paulo disse à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 18, que diz, em tudo dai graças,
porque essa é a vontade de Deus para convosco. Queridos, muitas vezes nós não entendemos porque passamos determinadas situações em nossa vida, com nossa família, com nossa saúde, com pessoas que nós amamos e que às vezes falam palavras que nos machucam, que muitas vezes não merecemos ouvir. E muitas vezes nós perguntamos: Senhor, Tu estás mesmo no controle da situação? Seja sincero, você já desacreditou de Deus? Você tem desacreditado que Deus está no controle de todas as coisas? Você está passando por um momento que pensa: será que Jesus me abandonou? Não se desespere, fique tranquilo. Como tem uma propaganda que diz assim: fique tranquilo, fique sereno. Cristo está caminhando contigo, meu irmão. Cristo, Ele jamais te abandonará. Se Deus deu aquilo que Ele tinha de melhor por você, para morrer em teu lugar, se você desacreditou, se você está desconfiando que Deus realmente está no controle das coisas, nós podemos até, para que você jamais esqueça: pastor, eu acho que essa pregação serve para mim, como que eu faço para nunca mais esquecer essa pregação? Vamos fazer uma mnemônica agora. Jeremias, capítulo 15, versículos 18 a 20. Qual é a lição que nós podemos aprender se nós já duvidamos de Deus alguma vez em nossa vida? É a lição asa. Pastor, o que significa a lição asa? Se você já duvidou de Deus alguma vez em tua vida, ou se você está passando por um momento o qual você está duvidando, o qual você está desacreditando, abra Jeremias, capítulo 15, versículos 18 a 20, e lembre-se desses 3 pontos. Em primeiro lugar, se arrependa. Em segundo lugar, se santifique. E em terceiro lugar, acredite. Queridos, Deus não vai mandar você para o inferno. Deus não vai castigar você por causa disso. Ele te ama porque Ele deu o seu Filho unigênito. Mas se arrependa, santifique a tua vida e acredite. Que Deus te conduza, querido irmão, querida irmã. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus conduza o teu coração. E não importa o que dizem que você seja, você é amado de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. E Deus tem algo de especial para a tua vida. Fique firme, não desanime. Em nome de Jesus. Amém. Sabe por que nós não devemos desanimar? Porque nós temos um Deus fiel. E nós vamos ouvir essa canção agora com o nosso querido Eric, ao Deus fiel. Hino 32 do nosso inário. Nunca
lembrar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu das-me segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir aqui doce esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Que promessa maravilhosa, que segurança nós temos. Sabemos que temos um Deus que não falha. Confie neste Deus. Ele te ama. Ele deu a vida dele por você. Nós vamos orar, logo em seguida eu darei a bênção e nós ouviremos o pós-lúdio. Senhor, a canção que nós ouvimos enche o nosso coração de júbilo. Canção interpretada pelo nosso irmão de uma forma tão maravilhosa, nos entusiasma para continuarmos a lutar, porque sabemos que nós não estamos sozinhos, Senhor. Porque nós sabemos que apesar das dificuldades pelas quais estamos atravessando, o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus que nos sustenta, o Senhor é um Deus que nos guarda. E o Senhor é um Deus que diz para nós, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Senhor, nós estamos firmados nessas maravilhosas promessas. As promessas que o Senhor deixou para o teu povo são essas, de enfrentarmos, não que não teríamos dificuldades, dores, lutas, mas as promessas que o Senhor garantiu para nós é que passaremos por essas dificuldades, por essas lutas, por essas tribulações, acompanhados pela tua maravilhosa presença. Senhor, não tires a tua mão de sobre nós. Mantenha-nos, ó Deus, debaixo da tua graça e fortaleça-nos, ó Deus, cada vez mais com o teu infinito amor, para que nós possamos não apenas sermos receptáculos desse amor, mas para que possamos ser também canais deste amor, não apenas para com aqueles que nos amam, mas até mesmo para com aqueles que nos aborrecem e que nos magoam e que nos machucam. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos ser cheios do Teu Espírito e dá-nos uma semana debaixo da Tua graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, acreditem que Deus está convosco, que o grande amor dEle, que a graça maravilhosa de nosso soberano Salvador, Jesus, o Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo que habita dentro de você, seja convosco e com toda a Igreja de Cristo espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.
fugiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará, desde a glória dos céus. Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana do bairro do Limão, eu tenho 2 breves recados para avisar para vocês. O primeiro, queridos, é que nós estamos com o coração cheio de júbilo. Amanhã nós vamos concretizar a compra dos equipamentos para reformar todo o som de nossa igreja. Vocês sabem que nós estamos na segunda etapa de nossa campanha. Nós, a partir de amanhã, estamos entrando em um novo desafio e louvamos a Deus porque temos homens e mulheres com corações generosos que já estão procurando-nos e falando: pastor, eu quero colaborar de uma forma especial. Louvado seja Deus, porque Deus toca no coração de homens e mulheres para que nós possamos cumprir aquilo que nós nos propomos a fazer no início desse ano, para que sejamos uma igreja evangelizadora. Porque quando nós voltarmos, queridos, dessa pandemia, nós queremos continuar transmitindo os vídeos, porque nós sabemos que muitas pessoas assistem a nós em outras cidades e até em outros estados. Então, por isso, nós não podemos deixar de alcançar essas pessoas também. E aí você pode falar assim: pastor, mas nós vamos novamente entrar em uma campanha pesada? Sim, queridos irmãos, porque Deus nos sustentou na primeira etapa, na etapa da troca dos bancos, da troca dos pisos do nosso segundo pavimento e da fachada de nossa igreja. E certamente, o mesmo Deus que nos ajudou, Ele há de suprir para que nós possamos também fazer essa segunda etapa, sabendo que o Senhor está conduzindo esta situação. Para isso eu peço que você não apenas ore, mas para que você também não esqueça que a nossa campanha, ela continua. Os irmãos precisam de colocar aquela oferta de 50,01 que destina-se às reformas da nossa igreja. Como eu disse, amanhã nós vamos dar uma entrada pesadíssima. Eu acredito que os nossos irmãos do conselho já estão coçando a cabeça juntamente comigo, como nós vamos fazer. Mas Deus já providenciou, nós só precisamos da colaboração dos irmãos para os próximos 10 meses. E nós sabemos que Deus vai providenciar isso para a honra e glória do nome dEle. E eu quero dar apenas mais um aviso, queridos. Na próxima semana nós teremos o nosso culto matutino e o nosso culto vespertino. Você receberá a liturgia do culto matutino e receberá a liturgia do culto vespertino. Pastor, você vai pregar a mesma mensagem de manhã e à noite? Não. Pregaremos uma mensagem de manhã e uma mensagem à noite para que você seja alimentado e para que Cristo seja glorificado. Que Deus te abençoe e mais uma vez eu quero agradecer o empenho dos nossos queridos Diácono André, Moisés, Eric e Graziele e também pelos irmãos que estão colaborando, nossos queridos irmã Nilva, Paula. Que Deus abençoe vocês e que todos juntos continuemos trabalhando para a expansão do reino de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.